Então veja bem, a série especial, eu quero ser feliz. Vamos para frente, ver se eu consigo passar aqui. Quando a maldade começou, eu disse para vocês que a partir de hoje, a gente ia entrar em alguns pontos mais críticos, mais complicados, mais difíceis de entender. Então preste bem atenção para não ficar dúvidas. Então vamos saber quando foi que a maldade começou. Veja bem, hoje queremos encontrar algumas respostas da Bíblia para a origem do mal. Descobriremos que um dia Satanás foi Lúcifer, um anjo de luz. Ele era amigo íntimo de Cristo e o comandante dos anjos de luz. O egoísmo surgiu no coração de Lúcifer e o mal sujou o universo. Veja bem, esse nome aqui, Lúcifer, significa anjo de luz. Ele era um anjo perfeito, bonito, poderoso, inteligente, com uma beleza fora do comum. E era responsável para cuidar dos demais anjos, para orientar, para cantar com eles, para louvar, para criar programações de louvor a Deus, enfim, ele era o regente do coral angelical no céu. Então esse anjo perfeito, maravilhoso, chamado Lúcifer, cujo significado é anjo de luz, apareceu um problema com ele. Nós vamos saber disso mais para frente. Então, quando o Lúcifer pecou, os problemas surgiram. O egoísmo surgiu no coração de Lúcifer e o mal sujou o universo inteiro. Então vamos avançar. Vamos conhecer como começou essa história muito triste, sobre como o pecado chegou até nós hoje e descobriu que tudo isso tem a ver conosco. Vamos ver se tem a ver conosco ou não. Veja bem, primeira pergunta: onde começou o pecado? Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 a 9. Quando tem esse tracinho, é 7 a 9. Quando tem só uma vírgulazinha, seria 7 e 9. Por isso, para quando você pegar algum material didático da igreja, você já tem facilidade de entender. Então, vamos ver o texto bíblico. O que é que diz o texto? Olha só. Isso está escrito em Apocalipse, nesse verso, no capítulo 12, dos versos 7 a 9. Veja bem, houve batalha no céu. A primeira informação que nós temos no texto é essa, que no céu houve uma batalha, houve um conflito. Quem eram os envolvidos nessa batalha, nesse conflito? Quem se envolveu? Aqui diz que quem se envolveu foi Miguel. Miguel é um subnome de Cristo. Miguel quer dizer, ninguém é maior que Deus. Na Bíblia, essa palavra só aparece 5 vezes. Cada vez que ela aparece, quando você lê esse verso, no livro de Daniel, no livro de Judas e no livro de Apocalipse, você vai ver que esse personagem, Miguel, vai estar envolvido num conflito muito grande, que só Deus poderia sair vencedor naquele conflito. Ninguém mais venceria. E aí é nesse momento que entra Deus, Cristo, com o nome de Miguel. Porque o nome já diz tudo. Ninguém é maior do que Deus. Então é preciso que ele venha para vencer o conflito. Então, se fizéssemos uma tradução agora, já daria assim, ó. Houve uma batalha no céu. Quem foi que se envolveu nessa batalha, Paulo? Foi Cristo, com o nome de Miguel. E os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então percebe as duas forças antagônicas, contrárias, Miguel e o dragão, ou seja, Cristo e Satanás, vamos ver mais na frente por que o dragão é Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Percebe duas forças antagônicas, Deus e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Percebe o conflito? Imagine a guerra, essas duas forças. Então veja bem, mas não prevaleceram. Quem que não prevaleceu? O dragão e os seus anjos. Veja a sequência, ó. O dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, ou seja, eles perderam a batalha. E nem mais o seu lugar se achou nos céus, ou seja, ele foi expulso de lá. Veja a sequência do verso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, veja bem, ele criou uma rivalidade tão grande contra Deus, que se você disser, para quem não conhece a Deus, ou para quem não ama, para quem não sabe quem é Deus, qualquer coisa sobre Deus, até mesmo se você disser que está vindo para esse programa aqui,
e você estiver conversando com alguém que não é cristão, que não conhece a Deus, a tendência é quase 100% certo que ele vai dizer que você não venha. Porque a ira que ele colocou no coração contra Deus, de forma sutil, sorrateira, imperceptível, ele consegue colocar no coração daqueles que não servem a Deus. Para a pessoa, sem perceber, estar sendo um rival de Deus. Se você disser assim, eu estou participando de uma série de estudos tão legal ali na igreja, estou aprendendo tanta coisa boa. Aí vamos supor que você está conversando com um incrédulo, com um cético, com um ateu, algo do tipo. Ele vai dizer assim, que conversa é essa? Isso não existe não, isso é coisa que botaram na tua cabeça. Entendeu? É assim que... Se um dia você vai ver, se isso não pode acontecer com você, entendeu? Então, porque o inimigo de Deus perdeu essa batalha, foi expulso do céu, e agora de forma inteligente, ele tenta desencaminhar as pessoas de se aproximarem de Deus. Porque no céu, ele conseguiu desencaminhar a terça parte dos anjos. Em média, em proporção, de cada 3 anjos, ele conseguiu enganar para que não se aproximasse de Deus, sendo que Deus é amor, que Deus é perfeito, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia. Mas ele endureceu o coração contra Deus. Então, nesse caso, depois de todas as chances dadas a ele, tudo que Deus podia fazer, fez, ele não quis. Então Deus decidiu expulsá-lo de lá para ele não contaminar mais ainda o céu. Então foi precipitado o grande dragão, depois ele foi chamado de dragão, foi chamado de serpente, porque ele fez uso de uma serpente para enganar Adão e Eva, chamado de diabo, é aquele que arremessa para longe, coloca as pessoas para longe de Deus. Satanás, que é enganador, né, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E juntamente com ele foram também os anjos, que com ele estavam. Então, aonde ele vai, ele leva os dele. Então a pergunta foi, aonde foi que começou o pecado? De acordo com o que lemos, foi aonde? Por mais irônico que possa parecer, mas o pecado começou no céu. Então vamos entender isso daqui. Hoje, se eu precisar passar assim, uns 5 minutinhos, por causa desse assunto que é complicado, vocês, por favor, me entendam aí, mas vou tentar não precisar desses 5 minutos. Mas se for preciso, vamos tentar aqui esclarecer as coisas. Agora, em quem se originou o pecado? Eu já expliquei para você, mas vamos ler esse verso para esclarecer melhor. Em quem se originou o pecado? Veja bem, esse texto está falando desse camarada que nós falamos no verso anterior. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. Ele era um anjo querubim, responsável pelos outros anjos, oficiava no santuário. Ele era ungido, ungir quer dizer separar, ele era separado para uma função específica, superior à função dos outros. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O que tem a ver essas pedras, gente? Eu queria ter tempo para explicar bem mais para vocês isso aí. Mas eu posso explicar numa outra hora. Essas pedras, elas eram símbolos de beleza, poder e eternidade. Que o anjo Lúcifer, quando ele era Lúcifer perfeito, ele usava essas pedras. Se vocês quiserem entender isso, eu não vou ter tempo de abrir a Bíblia, mostrar, demorar muito, mas eu vou dar algumas dicas e vocês vão começar a perceber. No livro de Apocalipse fala do nome dessas pedras: ametista, ônix, esmeralda, ágata e tantas outras, ouro, berilo, topázio, só pedras caríssimas. Quando você olha para uma pedra preciosíssima, uma esmeralda, aquela verde, bonita, você olha e lembra o quê? Riqueza, poder, beleza, não é isso não? Então por aí você já consegue imaginar, sem precisar de eu dar tanta explicação aqui. Então, esse anjo, ele era poderoso, ele era bonito, ele era rico de eternidade, ele era infinito, não era para morrer. Então ele estava no meio das pedras, e depois o sumo sacerdote aqui na terra, quando oficiava no templo, ele também tinha essas pedras no seu... Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, um sermão, já faz tempo, não sei se os irmãos lembram, mas enfim, isso é muito importante, esses detalhes. Então, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, falando dele. Então, olha para essa palavrinha aqui, ó. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Ou seja, Deus criou o anjo, foi perfeito mesmo. Só que ele tinha livre-arbítrio, como todos os seres pensantes criados por Deus têm o seu livre-arbítrio. Quem não dá livre-arbítrio
é porque não ama. Então Deus deu livre-arbítrio porque Deus ama. Quer ver? Veja bem. A nossa amiga Patrícia está ali, ela tem um filho, é o Guilherme. E eu não tenho a menor dúvida que ela e o Danilo amam o Guilherme sobre tudo. Maior carinho, maior cuidado. Um garoto de 10 anos, bonito, um jovem, todo um futuro pela frente. Eles amam demais, eu tenho certeza. Agora veja se a Patrícia e o Danilo dissessem assim: meu filho, nós te amamos tanto que nós vamos trancar você nesse quarto aqui para você não sair, para não correr nenhum perigo aí na rua, para não levar nem a topada. Fique aqui no quarto. Eu vou fazer um buraco na porta, a gente olha pelo buraco, a gente vê você lá, se você está bem, bota comida. Vocês acham que o Guilherme ia achar que isso era amor mesmo? Sem o pobre ter liberdade para nada? Então, liberdade, amar é deixar viver, ter liberdade. É ensinar, meu filho, ó, o certo é isso, o certo é aquilo outro, isso aqui é que é bom, já isso não é bom, cuidado com quem anda, ó, isso é perigoso, é aquele carinho, mas vá, mesmo assim, com cuidado. E aí aquela preocupação de mãe, de pai, mas eu amo, eu tenho que deixar ele ir, eu tenho que deixar ele brincar com os amigos, ele está ali todo feliz ali, enfim, isso é amor. Então Deus criou os anjos e o ser humano todos perfeitos, bonitos, para serem eternos, só o filé, como se diz na linguagem popular. Explicou para eles o que era bom, o que não era, explicou tudo. Só fique à vontade, a decisão é sua, mas eu quero que você faça assim, desse jeito e daquele. Só que aí foi uma precipitação de Lúcifer e que transmitiu essa precipitação para o coração do ser humano, e aí de forma aberta o ser humano e os anjos decidiram pecar contra Deus. Mas Deus é amor, não deixa de ser amor. Então, em quem se originou o pecado? De acordo com o que nós aprendemos? Em Lúcifer, no anjo Lúcifer. Então começou no céu e se originou no coração de um anjo. Agora, que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? No caso de Adão e Eva, Deus deu as instruções certinhas para eles não pecarem. Olha, eu amo muito vocês, quero deixar vocês livres, à vontade. Mas vou dizer para vocês onde é que está o perigo, e vocês se livrem desse perigo, e o resto deixa comigo. Então vamos ver o que aconteceu aí, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diz os estudiosos que hoje é conhecido na terra, na faixa aí de 6.000 árvores frutíferas, 6.000 tipos de frutos diferentes. E isso muitos e muitos anos depois da entrada do pecado. Agora tu imagina, no jardim do Éden, quando tudo era perfeito, quantas espécies de árvores frutíferas diferentes uma da outra tinha. E como esses frutos eram gostosos, suculentos, maravilhosos. No jardim do Éden, antes do pecado, nunca caiu uma fruta no chão. Nunca caiu uma manga, pá, no chão. Nunca caiu uma goiaba. Nunca caiu nada no chão. Nenhuma folha caía do chão. Nunca um inseto foi lá e conseguiu ferir aquela fruta. Tudo era perfeito, maravilhoso, tudo bonito. E Deus disse a eles: comam de tudo, fiquem à vontade. Aí tem de tudo para vocês. Só tem uma restrição, que é essa árvore aqui, da ciência, do bem e do mal. O mal já existe. Um anjo pecou no céu. Eles foram instruídos a respeito desse pecado de Lúcifer no céu e que ele tinha sido expulso para a terra. Anjos de Deus os visitavam, o casal, Adão e Eva. Instruía e orientava e dizia as coisas para eles, conversavam com eles para dar segurança e proteção, mas não interferiam na liberdade que o casal tinha. Então, um dia, eles, um pouco desatentos, que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, no sentido de que esse homem tinha que ter uma companheira, uma esposa, mas também no sentido de que ele não poderia estar longe dessa esposa. Ainda hoje a gente pode dizer: não é bom que o homem esteja só. Por exemplo, se o evangelista fizer uma viagem precipitadamente, sem nenhuma necessidade, não levar a Tatiana, isso não é bom, nem para ele e nem para ela. Se ele fizer isso, ele está fazendo uma bobagem, ele e eu, qualquer outro, entendeu? Então não é bom, tem que andar com a esposa do lado, todo tempo. Ela é a sua outra metade. Então não é bom que o homem esteja só.
Mas eles, muito desatentos, daqui a pouco estavam um longe do outro. Adão lá para um lado e Eva lá para outro lado. Satanás rondando aquele jardim, observando aonde poderia fazer alguma coisa, percebeu os dois distantes e distraídos. E aí ele olhou, observou e viu em Eva um pouco mais de distração, um pouco mais assim desatenta. E ele pensou, vou entrar por esse caminho aqui. E aí, como ele sabia que ela e Adão tinham sido orientados sobre anjos caídos do céu aqui na terra, ele disse, não posso me apresentar na figura de um anjo, porque os anjos têm informado para ela que anjos do céu caíram em pecado e estão aqui. Então, se eu for na figura de um anjo, ela desconfia na hora. Então, eu vou ver o que mais está chamando a atenção dela, e o que mais atrair a atenção dela é por lá que eu vou. E ela estava muito admirada com a serpente. Pelo relato bíblico, a gente entende que a serpente voava no Éden antes do pecado. E Eva estava admirada lá, e aí ele vai de forma invisível e consegue falar na boca da serpente. A serpente era como se ela estivesse falando. E puxou uma conversa com Eva. E a pergunta foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu já leio o verso aí direito com vocês, mais detalhes. Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí puxou uma conversa com ela. E ela disse tal, e tal, e tal, e tal. Foi conversar. Resultado final é que a serpente, o anjo Lúcifer, usou um disfarce terrível por meio dessa serpente. Começou a comer do fruto, porque para Satanás, que já era pecador, não fazia diferença. Começou a comer do fruto e começou a alegar para Eva que comer daquele fruto significava ter muito conhecimento, sabedoria e poder. Por isso o nome da árvore, a ciência do bem e do mal. E ela disse, olha, tu sabia que quando eu não comia isso daqui, eu só voava. Mas agora que eu comecei a comer, viu como eu já estou até falando? Estou ficando mais entendida, mais sabida, mais inteligente. Então Deus está escondendo alguma coisa de ti. Come que tu vai ficar sabida igual a Ele. E aí pegou várias frutas, que a Bíblia não diz o nome, por ser uma fruta muito conhecida no Oriente Médio, no antigo Israel e no Israel atual. Ela é parecida com uma maçã, mas não é uma maçã. É a fruta mais próxima do que a Bíblia supostamente vai nos dizer, porque a Bíblia não tem interesse em dizer essa fruta. O interesse da Bíblia é dizer o nome da árvore. Mas em Israel eles supõem, tradicionalmente, ser uma fruta que existe lá, muito parecida com uma maçã, mas não é uma maçã. De forma que ela levou até Eva várias dessas frutas e Eva ficou com as mãos cheias do fruto. Aí vem o capítulo 3 de Gênesis, dizendo assim, quando Eva pegou lá, ela disse que era agradável aos olhos, bom ao paladar, bom para comer e bom para dar entendimento. Ela comeu do fruto, deu ao marido e ele também comeu. Então, quando Eva comeu, o relato diz que quando Eva comeu, ela sentiu uma sensação tão grande, um êxtase. Parece que ela foi lá nas nuvens, ficou flutuando, como quem diz, puxa, que legal, que bênção, que maravilha. Quando demorou um pedacinho que ela caiu na real, ela se sentiu arrasada. Puxa vida, pequei contra Deus, não é possível. É mais ou menos quando passa o efeito da bebida, da droga, não sei de quê. E a pessoa se sente arrasado, derrotado. Chamou o marido, quando o marido chegou, disse, minha filha, por favor, que é isso, a serpente te enganou, não pode, você não podia ter comido isso. Mas Adão amava tanto aquela mulher, que disse, eu prefiro morrer, mas não fico sem essa mulher. E aí ele amou mais Eva do que Deus, e comeu decidido, sabendo que ia pecar e que ia morrer, mas queria morrer com ela. E aí foi a desgraça do ser humano, porque você diz, minha filha, eu te amo tanto, mas tanto, só que eu amo Deus mais do que você, porque Ele foi o meu Criador. Você vai morrer, infelizmente, vou lamentar, mas Ele vai me dar outra.
E igual Ele tirou você de mim e fez para mim, Ele faz outra. Mas eu não posso pecar contra Deus. Deus teria dado outra, assim como deu Eva. E eu e você não estávamos aqui pecadores. E eles ainda viveram muitos anos, aí 900 e tantos anos, mas morreram. É verdade, que aceitaram Cristo como Salvador, e morreram, estão no pó da terra, aguardando a ressurreição dos justos, mas morreram, e disseminaram o pecado para cada um de nós. Então veja bem o texto, que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, olha aí, liberdade, gente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que a serpente disse? É certo que não morrereis. Disse exatamente o contrário de Deus. E não é que o inimigo de Deus, Lúcifer, ou Satanás, ele sustenta até hoje que a alma não morre. 6.000 anos de conflito, e ele não muda, continua dizendo que a alma não morre. E ainda cria evidências aparentes para sustentar sua tese. Fulano de tal morreu e apareceu para mim. Fulano de tal morreu e apareceu para fulano. Fulano de tal morreu e apareceu para cicrano. Só que isso nunca aconteceu. Nunca apareceu alguém do jeito que era quando ele estava vivo. Quando ele aparece para alguém, a pessoa fica com medo, todo arrepiado, e é uma coisa meio nublada, é uma penumbra, é um mistério, é um negócio, né? Alguma coisa está errada aí. Não vou contar os detalhes para vocês, porque pode ser que para alguns seja tão novo que você ache estranho. Mas vocês já viram quem foi que foi expulso do céu e veio para enganar todo mundo, não já viram? Pois é. Gente, é difícil isso daí. As pessoas nem pregam isso por aí, porque eles acham que se disser vão deixar as pessoas assustadas. Mas nós temos que ser verdadeiro. Um anjo, chamado Lúcifer, com a terça parte dos demais anjos, foram expulsos do céu, e toda marmota eles fazem nesse planeta. Tudo o que você imaginar e o que você não imaginar, eles fazem de ruim nesse planeta. Nós estamos vivendo num mundo mau, gente, num mundo terrível, num mundo onde um pai, que devia ser amor, estupra um filho, uma filha de 2, 3 anos. Isso é coisa do encardido mesmo. No mundo onde um filho mata o pai e a mãe para ficar com a herança, com a pensão. Hoje, 1h30 da manhã nos Estados Unidos, uma senhora de 52 anos foi condenada à prisão à pena de morte com uma injeção de veneno, porque ela tinha um filho, mas sonhava em ter outro, e não pôde. A medicina disse, você não vai poder mais ter filho. Então ela foi procurar anúncios na internet de vendas, para encontrar, pesquisar até descobrir um jeito de entrar nas casas das pessoas, mas ela queria entrar na casa de uma mulher grávida, disfarçada de uma cliente de comprar qualquer coisa, perfume, seja o que fosse, porque é uma forma da pessoa aceitar você entrar, é o cliente que vem comprar. E ela encontrou uma jovem senhora de 20 e poucos anos, 23 anos, que vendia cachorros pela internet. E ela disse, quero comprar o cachorro. E a mulher aceitou, ela foi na casa dela. E descobriu que ela estava grávida, por isso que ela foi. Descobriu quantos meses ela estava, numa conversa, lá no sofá, bem à vontade. Mas ela não queria comprar cachorro, coisa nenhuma. Lá ela matou a mulher, partiu a barriga da mulher, tirou a criança e levou para casa. A criança sobreviveu. Hoje tem 16 anos essa criança. Mas ela foi sentenciada à pena de morte. E daqui a pouco vai fazer 24 horas que ela tomou uma injeção letal nos Estados Unidos e foi punida. Eu pergunto, quem é que faz essas coisas? Quem é que está nos bastidores? De forma invisível, que a gente olha e não vê. Quem é que está patrocinando esse mal todo? Esse aí que foi expulso do céu. Então imitar alguém que morreu é de menos para ele. Até os humoristas fazem isso. Então, isso mesmo.
Então, gente, se a gente entender o pano de fundo aqui, que um anjo mau, com a terça parte dos anjos do céu, foram expulsos de lá, estão aqui na terra só para fazer o mal, tudo que você vê de ruim por aí, já sabe qual é a origem. Então nós precisamos estar acordados, atentos, e aí nos preparar para uma vida nova. Esse mundo não vale mais a pena estar aqui. Estamos aguardando o retorno de Jesus. Então entenderam qual foi a prova da obediência aí? Era que não comessem do fruto proibido? Muito bem, vamos avançar. Em que consistiu o primeiro pecado? Eu já falei para vocês disso daí. Então a serpente disse à mulher, certamente não. Deus tinha dito o quê? Morreria, não era? E a serpente disse o quê para Eva? Certamente não. O inverso. Disse o contrário. Por isso que a gente diz a verdade aqui, mas se você não for atento, quando você sair lá fora, alguém vai lhe dizer o contrário. Por isso nós queremos mostrar na Bíblia, para você ver, ter certeza e dizer assim, quem foi que ensinou isso? Foi o Paulo. Não foi o Paulo não. Você viu na Bíblia. O Paulo só lhe disse onde é que está, você foi lá e viu. Isso é uma forma de lhe ajudar. É como se fosse um mapa. Está aqui o mapa, mas quem vai seguir o caminho é você. Entendeu? Então se você ler e acreditar, quando alguém quiser lhe enganar lá fora, você, não, negativo, eu vi na Bíblia isso aqui. Entendeu? Por isso o nosso dever, cumpridor da missão, por isso nós nos esforçamos para orientar você com sabedoria, com segurança, com amor, com verdade. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aí disse, é porque Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, né? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a cantada que a serpente deu na mulher. Então nesse caso a mulher viu, né, que aquela árvore era boa para se comer, já estava com ela na mão mesmo, agradável aos olhos, era muito bonita por sinal, e árvore desejável para dar entendimento. Então nesse caso ela decidiu tomar desse fruto, comeu e deu também para o seu marido, e ele comeu. Então, vocês percebem que há três coisas aí atraentes para o ser humano hoje, que o inimigo colocou no mundo, que é aquilo que agrada aos olhos, aquilo que agrada ao paladar e aquilo que dá poder. Quem é o ser humano que não é atraído por essas três coisas? Pelo que agrada aos olhos, o que agrada ao paladar e aquilo que dá poder. Todo ser humano gosta disso. Tudo que é proibido, o ser humano gosta. Então, agrada aos olhos, mas que coisa linda, que coisa bonita. E o paladar, então, nem se fala. E o poder? Então, Eva sentiu esse desejo. Disse que era agradável aos olhos, disse que era bom para comer, e era bom para dar entendimento, para ficar igual a Deus. Então, cuidado com o poder. O poder corrompe, o poder destrói. Tem que ter alguém muito sábio para lidar com o poder. Tem que ter muita sabedoria para lidar com o paladar. Ter equilíbrio naquilo que vai comer, para ter saúde. Porque nós somos o que nós comemos. Inclusive, eu acho que eu vou tratar de um assunto com vocês sobre saúde, mais para frente, na nossa série aí. E aí vocês vão aprender muita coisa boa sobre saúde que você não saberia em outro lugar, senão aqui. Então aguarde que vai ter um tema aí sobre saúde, a gente vai estudar um pouquinho. Então, em que consistia o pecado? Na busca pelo sabor, paladar pervertido, pelo olhar atraente e pela busca de um poder tal para ficar sabida igual a Deus. Cuidado com essas coisas. Muito bem. Agora, qual é o resultado final do pecado? De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Se a gente não continuasse esse verso, que tristeza, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o apóstolo está dizendo, se você e eu nos afeiçoar só com o pecado, a paga por isso é a morte. Mas, vale lembrar, viu, Rita, que Deus tem uma dádiva gratuitamente para dar para mim e para você, que é em Jesus Cristo a vida eterna. Esse é o presente que nós estamos aguardando, sem méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus.
O que nos purifica de todo o pecado? Já que somos todos cheios de pecado, qual é o meio que podemos usar para sermos purificados? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Está escrito: se porém andarmos na luz, de acordo com o que lemos no domingo à noite aqui, essa luz aqui significa o quê? A palavra de Deus. Se porém andarmos de acordo com a luz da palavra de Deus, como Ele é Jesus, está na luz, porque Ele é a própria luz, é a própria palavra, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja bem, se nós decidirmos andarmos de acordo com a palavra de Deus, andarmos na luz, seguindo a instrução de Jesus, que está na luz, então a consequência natural disso é que nós vamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão, uma união comum entre todos, amigos, irmãos, familiares, companheiros de trabalho, vizinhos. Não temos problema com ninguém, respeitamos todos, convivemos bem com todos, tranquilo, beleza, somos alegres, felizes, sorridentes. Se vier problema, a gente administra com sabedoria, supera tudo. E o resultado disso é que o sangue de Jesus, Filho de Deus, purificará a nossa vida e os nossos pecados. Última pergunta de hoje. Por que eu não estou conseguindo passar aqui, Adriano? Passa aí, por favor. Não tem a 7 não nesse? É? Então eu achava que tinha 7. Mas tudo bem. Então era por isso que não estava passando, né? Obviamente. Então veja bem. Nesse caso, gente, Deus aqui, Ele apresenta uma condição. Ele disse, ó, se andarmos na luz. Quando a palavra de Deus diz se, Ele está criando para mim a chance de eu fazer uma escolha. Paulo, se você quiser assim ou assado, aí a decisão é minha. Deus não está impondo. Até mesmo porque a religião cristã, ela não é uma religião imposta. A palavra religião quer dizer religar. O homem foi criado ligado a Deus. Pelo pecado, ele se desligou de Deus. É como se tivesse puxado aqui da tomada. Estava na tomada, 220 com Deus. Aí veio o pecado, puxou, desconectou. Não tem energia, não tem vida. Está sem chance, está perdido. Aí vem a religião, religação. Agora, um processo de religar de volta. Mas não é Deus que vai ligar de novo. É eu que estou com o plug aqui na mão. Plugo ou não plugo? A decisão é minha. Então, por isso que a religião cristã, ela é uma religião proposta. E não uma religião imposta, como o islamismo, por exemplo. O islamismo é imposto. Você tem que ser do Islã, não tem para onde correr não. Você não pode nem falar nada contra. Tem que ser, não tem esse negócio não. Você não pode fazer escolha. Mas Cristo, Ele propõe. Ele diz assim, Patrícia, você quer? Zé Maria, você quer? Isso é bom para você. Micael, você, o que você acha? Está bom para você assim? Ô Maria, tá legal, você quer isso aqui? Isso aqui é ótimo, é bênção. A escolha é sua, está aqui, é de graça, você quer? Então Jesus disse, através de João, se vocês decidirem andar na luz da palavra de Deus, será uma bênção para vocês. A bênção é tanto que você vai ter comunhão com todas as pessoas, não vai ter raiva de ninguém, não vai ter mágoa, vai ser só um filé, vai dar certo. E sabe o que você vai ganhar com isso? A purificação dos seus pecados, porque Jesus vai ficar tão feliz, que vai entender que você está sendo habilitado para a eternidade. Você não será uma ameaça no céu. Você é uma pessoa maravilhosa, transformada por Jesus Cristo. Então o céu está sendo proposto para você. Então sabia que essas palavras aí é para mim e para você? O que você acha de estar na luz, de andar na luz? Para a gente finalizar, quantos acham importante a partir de hoje, desses momentos, dessa semana, se esforçar, se dedicar, orar mais como nós ensinamos nessa semana, buscar mais e procurar viver na luz? Quantos acham que isso é importante? Olha aí que maravilha, todos querem estar na luz, eu também quero. Que bênção, é bom estar na luz de Deus. Deus não faz mal a ninguém, Deus só faz o bem. Nós é que somos tentados a ir para longe de Deus. Os atrativos do mundo são muitos. O mundo é muito colorido.
embora ele desbota muito rápido, mas é tudo muito colorido, é tudo muito brilhante, é tudo muito atrativo, é tudo muito interessante, as coisas se movimentam. Você vê que nas redes sociais tem um programa, eu não sei bem lidar com isso, mas eu vejo as pessoas colocam uma foto, e aí a foto fica chamando a atenção ali, você fica vendo a pessoa se movimentando, como diz, olha para cá, olha, eu estou te atraindo, que legal, olha para mim. Então o mundo é assim, mas é passageiro, é decepcionante, é arrasador, o mundo é mau. Bom é Jesus Cristo. Mas já que nós dissemos que queremos andar na luz, vamos ficar de pé e vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar esse Deus que nos ama e quer o nosso bem.